O mundo está um caos. As negociações honrosas estão se deteriorando. Os bons amigos são poucos. A verdade é posta em descrédito. O bom serviço é mal pago. O mau serviço é pago em excesso. Inconsistência com o terceiro, traição. Sendo assim, deixa a má-fé dos outros servir não como exemplo, mas como advertência. O perigo real da situação está em desequilibrar sua própria integridade, aceitar menos do que o melhor, sendo excessivamente tolerante com a estupidez, perdoando a incompetência, confraternizando com o não espiritual. O homem de princípios nunca esquece o que ele é, porque vê claramente o que os outros são. Baltasar Gracián foi um jesuíta e filósofo espanhol do século XVII. Ao se tornar padre, ele passou a maior parte de sua vida adulta ensinando em escolas jesuítas e se tornando um talentoso pregador e orador. Mas onde ele realmente se destacou foi escrevendo. Gracián é mais conhecido hoje por seu trabalho atemporal, A Arte da Prudência, uma coleção de 300 máximas brilhantemente elaboradas sobre poder, caráter, estratégia e autoaperfeiçoamento, visando sempre a honra e a dignidade. Os grandes filósofos alemães Schopenhauer e Nietzsche elogiaram Gracián por seus pontos de vista sobre a natureza humana, com Schopenhauer sendo o tradutor do livro para o alemão nativo. Nas palavras de Nietzsche, a Europa nunca produziu nada mais fino ou mais complicado em questões de sutileza moral. Robert Greene, autor das 48 Leis do Poder, captou todo o conhecimento desse livro para compor suas 48 leis. Semelhante ao príncipe de Maquiavel, Gracián subordinou da ética à estratégia em A Arte da Prudência. Gracián desenvolvia pouca tolerância com a loucura humana e passou a coletar e organizar suas observações. A essência de como o homem pensa e opera mudou pouco ao longo dos séculos, e os princípios de uma vida plena permanecem os mesmos. Suas palavras são tão importantes hoje como eram há mais de 300 anos. No vídeo de hoje, iremos abordar algumas de suas máximas e o quão atuais elas podem ser. Não desperte expectativas excessivas. Aquilo que é muito celebrado raramente preenche a grande expectativa. Nunca a realidade pode alcançar a expectativa da imaginação, porque é simples imaginar a perfeição, mas muito difícil de fato alcançá-la. Por maior que seja a capacidade, ela nunca será o suficiente para satisfazer o pré-estabelecido. E aqueles que foram enganados pela expectativa exagerada são levados mais rapidamente à decepção do que a admiração. É muito melhor quando a realidade supera as expectativas e algo se revela melhor do que imaginamos a princípio. Não seja inacessível. Ninguém é tão perfeito que não precise às vezes dos conselhos dos outros. Alguém inacessível é um tolo incorrigível que nunca vai ouvir ninguém. Mesmo o intelecto mais extraordinário deve encontrar um lugar para conselhos amigáveis. A própria soberania deve aprender a se inclinar. Há alguns que são incorrigíveis simplesmente porque são inacessíveis. Caem em ruínas porque ninguém se atreve a questioná-los. Um amigo deve ser livre para aconselhar e até para repreender sem se sentir envergonhado. Nossa satisfação nele e nossa confiança em sua fé inabalável lhe dão esse poder. Ser inacessível é o vício daqueles que não conhecem a si próprios e mudam os humores conforme as honras. Não condene sozinho aquilo que agrada a muitos. Deve haver algo de bom em algo que agrada a tantos. A singularidade é sempre detestável quando errônea. Você simplesmente destrói o respeito por seu gosto ao invés de prejudicar o objeto de julgamento, além de ficar em evidência. Se você não consegue encontrar o bem em uma coisa, esconda sua incapacidade e não a condene imediatamente. Compreenda a si mesmo. Ninguém consegue dominar-se se não compreende a si próprio. Existem espelhos para o rosto, mas não para a mente ou para o espírito. Quando a imagem externa for esquecida, mantenha a interna para melhorar e aperfeiçoar. Aprenda a força de seu intelecto e a sua capacidade. Teste a força da sua coragem. Mantenha seus fundamentos seguros e a sua consciência leve.
Faça uso da ausência para se tornar valorizado. A presença diminui o respeito. A ausência aumenta. Aquele que se recolhe em si, ao centro da sua opinião, preserva o seu bom nome. Mesmo a fênix se vale da sua ausência para preservar a dignidade e transformar o desejo em apreço. Mantenha o suspense. O êxito inesperado ganha admiração. Não se declarar de imediato atiça a curiosidade, em especial se a posição é importante o bastante para causar expectativas. Mesmo ao se revelar, evite a franqueza total e não permita que todos venham a deduzir seus próximos passos. É no silêncio cauteloso que a sensatez se refugia. Uma decisão declarada abertamente não é respeitada. Em vez disso, abre caminho para críticas e exposição. E se as coisas derem errado, você ficará infeliz 2 vezes. Não seja inconsistente ou contraditório. O homem sensato é sempre o mesmo em todas as áreas, sendo este um sinal de inteligência. Ele deve mudar apenas quando as causas e os méritos da situação mudam. No que diz respeito ao bom senso, a variedade é sempre incompreendida. Há alguns que são diferentes todos os dias. O que eles aprovaram ontem, eles desaprovam hoje, difamando sua própria reputação e confundindo a opinião dos outros sobre eles. Não se torne íntimo demais dos outros, nem permita que se tornem de você. Se o fizer, perderá a superioridade que tinha por ser inatingível e com ela a admiração. As estrelas, justamente por permanecerem tão distantes, mantêm seu esplendor. A divindade exige respeito. A familiaridade facilita o desdém. Quando se trata de assuntos da humanidade, quanto mais se tem, menos valoriza, pois a comunicação revela os defeitos que a reserva ocultaria. Não convém muita intimidade com quem quer que seja, nem dos superiores, pois é perigoso, nem dos inferiores, pois é indigno, e muito menos da vilania, que é tola e insolente. Varie seu modo de agir. Isso vai confundir os outros, e em especial seus rivais, despertando-lhes a curiosidade e a atenção. Se agir sempre de acordo com a primeira intenção, seu agir será previsível e frustrado. É fácil abater o pássaro que voa em linha reta, mas não aquele que altera o seu voo. Em contrapartida, não haja sempre conforme a segunda intenção. Repita seu agir e os outros descobrirão a artimanha. A malícia fica à espreita. É preciso uma grande sutileza para enganar. O jogador perfeito nunca move a peça que se espera, e muito menos a peça que seu adversário deseja. Atenção ao se informar. Vivemos de informação, não de visão. Boa parte das informações colhemos dos outros. Vemos muito pouco por nós mesmos e vivemos confiando no testemunho alheio. O ouvido é o atalho da verdade, mas também a porta da frente das mentiras. É mais frequente ver do que ouvir a verdade. A verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Raramente ela vem em pureza elementar, especialmente de longe. Há sempre alguma mistura dos humores daqueles por quem ela passou. Receba a verdade com cautela vindo de quem a elogia e com mais cautela ainda de quem a censura. Deixe a reflexão testar a falsidade e o exagero. Possua a arte da conversação. É o que revela ser uma pessoa verdadeira. Nenhuma atividade humana exige mais atenção por ser mais comum. É aqui que ganhamos ou perdemos. Requer cuidado até escrever uma carta, que é a conversa refletida e escrita. E ainda mais conversar, pois a discrição é logo posta à prova. Para que a conversa seja aceita e apropriada, deve adaptar-se à mente e ao tom do interlocutor. Não banque o crítico e muito menos o fiscal das opiniões. Isso fará que seja evitado pelos demais, impedindo-o de se comunicar. Na conversa, a discrição é mais importante que a eloquência. Deixe o jogo enquanto ainda estiver ganhando. Os melhores jogadores fazem isso. Uma retirada elegante é tão importante quanto um bom ataque. Proteja sua sorte quando houver o suficiente. A sorte duradoura é sempre suspeita. Quanto maior a sorte, maiores são as chances que se tem de um deslize estragar tudo. Às vezes, a sorte nos recompensa, trocando a curta duração pela intensidade de seus favores. Mas ela logo se cansa quando tem de carregar alguém nas costas por muito tempo.
Trate o fácil como se fosse difícil e o difícil como se fosse fácil. No primeiro caso, para que a confiança não o torne descuidado. No segundo, para que a falta da confiança não o desencoraje. Em momentos de grande perigo, nem sequer pense, simplesmente haja. Não empreste importância às dificuldades para que elas não o intimidem. Tenha algo para desejar, de modo a não se tornar miserável por excesso de felicidade. O corpo respira e a alma aspira. Quando possuir tudo, tudo será decepção e insatisfação. Mesmo o conhecimento precisa de algo a mais para aprender, algo que desperte a curiosidade. O excesso de felicidade pode ser fatal. Ao recompensar os outros, nunca os deixe completamente satisfeitos. Se não há mais nada a desejar, há tudo a temer. O medo começa onde termina o desejo. Nunca comece a vida com o que deveria terminá-la. Alguns descansam no começo, deixando a ansiedade para o fim. Faça o essencial primeiro e depois, se houver tempo, seus caprichos. Alguns querem o triunfo antes da luta. Outros iniciam o aprendizado com o que menos importa e adiam até o fim da vida aquilo que poderia lhes trazer recompensas. Outro está prestes a colher o retorno quando desaparece da cena. Ter método é essencial para saber e poder viver. Acostume-se com os maus temperamentos daqueles com quem você lida. Quando está na condição da dependência, aspire à convivência. Existem pessoas horríveis com as quais você não pode viver sem. É preciso habilidade para se acostumar a eles, para que você não se surpreenda cada vez que a dureza se manifesta. A princípio nos amedrontam, mas gradualmente sua aversão inicial desaparecerá e a cautela irá antecipar ou tolerar o desconforto. Precaução é a prova de prudência. A língua é uma fera. Uma vez solta, é difícil encadeá-la. A língua é o pulso da alma. Os sábios usam para diagnosticar nossa saúde. Os atentos para sentir cada movimento do coração. O problema é que aquele que deveria ser mais cauteloso costuma ser menos. Com a precaução, o sábio se salva de preocupações e mostra seu domínio sobre si mesmo. Selecione seus amigos. Devem ser analisados pela descrição e ter comprovada não apenas a força de vontade, como também o discernimento. Embora esta seja a coisa mais importante na vida, é a menos cuidada. A inteligência traz amigos para alguns e chance para a maioria. Somos julgados pelos amigos que temos, e os sábios nunca se dão com tolos. Gostar da companhia de alguém não faz deste um amigo íntimo. Às vezes, apreciamos seu senso de humor, embora sem confiar totalmente em sua capacidade. O discernimento de um verdadeiro amigo é mais útil do que a boa vontade dos outros. Portanto, ganhe-os por escolha e não por acaso. Um amigo sábio afasta as preocupações, um tolo as acumula. Saiba usar seus amigos. Isso requer toda a arte da discrição. Alguns são bons de longe, outros de perto. Muitos não são bons na conversa, mas excelentes como correspondentes, pois a distância purifica algumas falhas que são insuportáveis na proximidade deles. Não se deve buscar só prazer nos amigos, mas também proveito. Um amigo é tudo, e a amizade apresenta as 3 qualidades do bem: unidade, bondade e verdade. Poucos são dignos de serem bons amigos, e o não saber escolhê-los torna-os ainda mais raros. Saber conservar um amigo é mais importante do que conquistar um novo. Procure amigos duradouros, e no caso dos novos, satisfaça-se com a ideia de que um dia serão velhos. A vida sem amigos é um deserto. A amizade multiplica o bem e partilha os males. Não espere o sol se pôr. A máxima da pessoa sensata é abandonar as coisas antes que elas abandonem você. Saiba como transformar um final em um triunfo. Às vezes, o próprio sol se esconde para trás de uma nuvem, de modo que ninguém o veja se pôr, deixando-nos em dúvida se já se pôs ou não. Evite o declínio para não colidir com o infortúnio. Não espere até que todos voltem as costas para você. Os prudentes sabem quando aposentar um cavalo de corrida, e não esperam que este caia no meio da corrida para provocar o riso de todos.
Escolha um ideal heróico. Há exemplares de grandeza, textos vivos de honra, que cada um tenha em mente o mestre de sua vocação, não tanto para segui-lo, mas para estimular a si mesmo. Alexandre chorou sobre a tumba de Aquiles, não pelo lendário herói grego, mas por si próprio, pois ao contrário daquele, sua glória ainda não estava em ascensão. A mesma coisa que aguça a inveja nutre um espírito generoso. Comporte-se sempre como se fosse observado. Um homem atento percebe que é ou será visto. Sabe que as paredes têm ouvido e que o que é mal feito acaba por ser conhecido. Mesmo quando está só, comporta-se como se estivesse à vista de todos. Ele olha para aqueles que posteriormente ouvirão de suas ações como testemunhas. Não se incomoda de ser observado até dentro de sua casa, aquele que deseja que todos o notem. Nunca se queixe. A queixa sempre traz descrédito. Ela abre o caminho para quem a ouve seguir o exemplo, e sabendo do insulto da primeira pessoa, faz com que a segunda sinta que é desculpável. Ao reclamar de ofensas passadas, algumas pessoas criam a base para as futuras, e ao buscar ajuda ou conforto, encontram apenas satisfação e até desdém. Uma política melhor é celebrar os benefícios recebidos de alguns para que os outros emitem. Enumerar os favores recebidos dos ausentes é solicitá-los aos presentes. O prudente não deve jamais divulgar o descrédito ou as desfeitas, apenas o apreço que os outros lhe têm demonstrado. Assim, retém os amigos e contém os inimigos. Seja realista quanto a si e seus próprios interesses, principalmente no início da vida. Todos têm uma opinião positiva de si mesmo, especialmente aqueles que têm menos fundamento para isso. Cada um sonha com um grande destino e se imagina um prodígio. A esperança dá origem a promessas extravagantes e a experiência falha em cumprir. Tais tormentos servem apenas como fonte de aborrecimento quando a desilusão vem com a verdadeira realidade. O sábio antecipa tais erros e pode sempre esperar o melhor, mas ele sempre espera o pior, de modo a aceitar qualquer resultado com serenidade. Conheça seu campo de ação e sua posição e ajuste sua imaginação à realidade. Não tenha dias descuidados. A sorte gosta de pregar peças e não perderá a oportunidade de pegá-lo desprevenido. A inteligência, a prudência, a coragem, até mesmo a beleza é posta à prova eventualmente, pois seu dia de descuido será o dia do descrédito. O cuidado falha quando é mais desejado e é a imprudência que nos leva à destruição. A atenção alheia usa tal estratégia, pegando nossas qualidades em descuido para submetê-las a um rigoroso exame. Então, o dia em que menos se espera é o escolhido para pôr à prova o seu valor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Eu sou a Jaqueline Botton e você acabou de assistir um monodrama. Por hoje é só, e até a próxima.